10 postos de saúde vão vacinar idosos acima de 85 anos em Porto Alegre a partir da quarta-feira. Liminar da Justiça determina que Detran volte a emitir documentos de veículos de forma impressa. Julgamento no Supremo Tribunal Federal pode causar perda de R$2 bilhões ao Rio Grande do Sul. Correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sati. Marcela Panque. Bom final de tarde para você, agora 6h42, tempo seco com o céu limpo em Porto Alegre, agora faz 22 graus. Para vacinar 14 mil idosos na capital, 10 unidades de saúde serão mobilizadas nesta semana. Idosos acima de 90 anos receberão a vacina na quarta, os com mais de 87 anos na quinta e os acima de 85 na sexta-feira. As unidades que estarão aplicando são Camaquã, São Carlos na Agronomia, IAPI, Morro Santana, Clínica da Família na Restinga, Moab Caldas no Morro Santana, Assis Brasil no Sarandi, Santa Marta no Centro, a unidade Modelo na Santana e a da Santa Cecília. Os idosos com idades inferiores a 85 anos devem aguardar a divulgação da Prefeitura com a data para a imunização. Outras 12 mil doses são para profissionais da saúde que poderão ser vacinados entre quarta e sábado no posto do IAPI. Novo Abastece Aí. É cashback pra valer. Baixe aí. Tempo. Temperatura de 26 graus em Porto Alegre, 28 em Santa Maria, 23 graus em Caxias do Sul e também 23 em Pelotas e Rio Grande. A partir de amanhã, a instabilidade deve ganhar força no estado, mas não de forma constante. A chuva deve aparecer praticamente em todas as regiões, mas sem grandes volumes. Em Porto Alegre, a possibilidade de pancadas isoladas ao longo desta terça-feira. Trânsito. Tem trânsito mais lento agora na saída da capital pela região do aeroporto. A informação é de um acidente no trecho entre a Avenida dos Estados e a BR-116. Trânsito carregado também para os motoristas na Avenida Castelo Branco, perto da rodoviária, mas aí sem acidentes. Rumo à zona leste de Porto Alegre, tem movimentação de veículos intensa na Avenida Protásio Alves, perto da Terceira Perimetral, até a Estrada Caminho do Meio. Bento Gonçalves e Avenida Ipiranga, com trânsito mais carregado em direção a Antônio de Carvalho. Na Cavalhada, movimentação mais intensa na Zona Sul, em direção ao bairro. Além disso, tem tráfego mais lento na Avenida Mauá, na região entre a rodoviária até a região da usina do gasômetro. BR-116, com tráfego bastante intenso em São Leopoldo, próximo à ponte sobre o Rio dos Sinos, mas sem acidente. Com o trânsito, Eduardo Paganella. Uma liminar do Tribunal Regional Federal da 4ª Região determina que os departamentos estaduais de trânsito de todos os estados voltem a emitir de forma física o certificado de registro de veículo e o licenciamento anual. Os documentos seriam digitais a partir deste ano, a partir da resolução do Conselho Nacional de Trânsito. A liminar atende a um recurso do Conselho Federal dos Despachantes e de mais 3 entidades de Santa Catarina. O alegado é que a resolução do CONTRAN violou uma lei que assegura a emissão dos documentos por meio físico ou digital, conforme a preferência do proprietário do veículo. A ação segue tramitando na primeira instância da Justiça Federal de Santa Catarina e ainda deverá ter o mérito julgado em outra oportunidade. O Detran do Rio Grande do Sul ainda não se manifestou. Ainda nesta edição, ministro do STF manda governo federal definir ordem de grupos com prioridade para a imunização contra o coronavírus. Estado rejeita recursos e mantém 13 regiões em bandeira vermelha nesta semana. Novo Abastece Aí. É cashback pra valer. Baixe aí. O governo do estado rejeitou os recursos de 2 regiões e confirmou o mapa definitivo com 13 regiões em bandeira vermelha. As demais 8 áreas ficam com bandeira laranja. A situação piorou na comparação com o último mapa definitivo, quando havia 11 regiões em vermelho. Apesar da classificação estadual, há a possibilidade de as regiões definirem regras mais leves pelo modelo de cogestão. Das 13 regiões em bandeira vermelha nesta semana, 12 optaram por adotar regras mais flexíveis, com exceção de Santa Maria. O Rio Grande do Sul confirmou hoje 34 novas mortes e 585 casos de Covid-19. Assim, o estado registra 11.028 óbitos e 564.709 infectados. O percentual de recuperados é de 95%.
O Sindicato dos Servidores Públicos do Estado ingressou hoje com denúncias nos Ministérios Públicos Estadual e Federal. O Sindicep afirma que houve fura-fila no modelo de vacinação contra a Covid-19 adotado em Porto Alegre no sábado, com parcerias entre a Secretaria Municipal de Saúde e entidades de classe. Cerca de 12 mil profissionais de medicina, odontologia, psicologia, fisioterapia, enfermagem e serviço social foram imunizados. A assessoria jurídica da Secretaria informou que nesta etapa a prioridade foi dada aos trabalhadores com mais de 60 anos. No entanto, o lote recebido do Ministério da Saúde foi maior, dando chance para ampliação da imunização. Segundo a Prefeitura, todas as aplicações foram por meio de cadastro prévio, sob responsabilidade das entidades de classe. Novo Abastece Aí. É cashback pra valer. Baixe aí. Agora em Porto Alegre, 26 graus, 6 horas, 47 minutos. Uma ação protocolada pelas lojas Americanas em Santa Catarina pode acarretar prejuízo bilionário para o Rio Grande do Sul. A empresa contesta a atual alíquota de ICMS cobrada sobre energia elétrica e telecomunicações e sustenta na Justiça que, como esses serviços são essenciais, o correto seria arrecadar apenas o percentual mínimo do tributo. No caso de Santa Catarina, a alíquota cobrada é de 25% e a mínima é de 17%. O julgamento virtual do caso termina no fim desta semana, caso nenhum ministro peça vistas do processo. O relator Marco Aurélio Melo decidiu a favor das lojas Americanas. Caso o entendimento seja seguido pela maioria dos ministros, o Rio Grande do Sul perderia por ano 2 bilhões de reais, de acordo com o Procurador-Geral do Estado, Eduardo Cunha da Costa, que vai fazer a defesa no STF em nome dos 27 estados. No Rio Grande do Sul, o valor cobrado é de 30% devido às alíquotas elevadas provisoriamente. Se a decisão do Supremo for favorável à empresa, a cobrança passaria a ser de 17%. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, determinou hoje que o governo defina uma ordem de preferência entre os grupos prioritários para orientar a vacinação contra a Covid-19. Segundo o ministro, essa ordem deve seguir critérios científicos e a divulgação tem de ser feita em até 5 dias após o governo ser notificado. O Plano Nacional de Vacinação, atualizado em janeiro, afirma que 77 milhões de pessoas pertencem aos grupos prioritários, incluindo idosos e médicos que atuam na linha de frente no combate à pandemia. Segundo Lewandowski, não está claro qual desses grupos deveria ser atendido primeiro em um cenário no qual as vacinas ainda são escassas. Em instantes, Tribunal de Contas da União dá 10 dias para a Prefeitura de Manaus responder se foi pressionada a usar remédios sem eficácia contra a Covid-19. Novo Abastece Aí. É cashback pra valer. Baixe aí. O ministro do Tribunal de Contas da União, Benjamin Zimler, deu 10 dias para a Secretaria de Saúde de Manaus responder se foi pressionada pelo Ministério da Saúde a tratar pacientes com Covid-19 com os remédios cloroquina, hidroxicloroquina e ivermectina. A decisão atende a pedido do Ministério Público de Contas. No fim de janeiro, o ministro do TCU escreveu em um despacho que a cloroquina só poderia ser fornecida pelo SUS no tratamento à Covid-19 se houvesse autorização da Anvisa ou de autoridades sanitárias estrangeiras, o que não ocorreu. 36 pacientes com Covid-19 vindos de Rondônia e de Manaus seguem no Rio Grande do Sul. Até agora, 14 internados, todos de Porto Velho, já tiveram alta e retornaram para Rondônia. Desses, 6 foram liberados nos primeiros dias do mês e outros 8 voltaram para casa na quinta-feira passada em aeronave do Corpo de Bombeiros daquele estado. Ao todo, o Rio Grande do Sul recebeu 18 pacientes rondonienses. 4 ainda seguem aqui. Desses, 3 estão internados e 1 recebeu alta, mas aguarda pelo seu retorno. O estado também recebeu 32 pacientes de Manaus, que continuam em Porto Alegre, Canoas e Santa Maria. Novo Abastece Aí. É pro carro, é pra vida. É cashback e benefícios pra valer. Baixe aí. Saiba mais em GZH. Em função do futebol da Gaúcha, próxima edição do Correspondente Piranga será amanhã, às 8 horas da manhã. Uma boa noite. A seguir, Futebol da Gaúcha. Iara, líder mundial em nutrição de plantas. Atenção, Rádio Gaúcha Porto Alegre, Rádio Gaúcha Santa Maria, Rádio Gaúcha Serra, Rádio Gaúcha Zona Sul,
e Rede Gaúcha Sat. É hora do futebol da Gaúcha. Parceria Lojas Quero Quero, Grupo IESA, Sicredi, Rações Supra e Steel. Está no ar o futebol da Gaúcha. Marcelo Debona. Te liga! Alô, amigos do Brasil, um grande abraço. Futebol da Gaúcha está no ar nesta segunda-feira para contar o Brasileirão. No Rio de Janeiro, o Grêmio enfrenta o Botafogo. O Grêmio, que não vence há 7 jogos, acumula 17 empates no campeonato. Quer voltar a vencer, quer a retomada das vitórias. Preferência vencer jogando bem, readquirir a confiança, é tudo que o Grêmio quer e precisa a exatos 20 dias da primeira final, da primeira partida da decisão da Copa do Brasil contra o Palmeiras. Bom, o adversário do Grêmio é uma tristeza só, né? Dá pena de ver o Botafogo. 6ª pior campanha da história dos pontos corridos, rebaixado com 4 rodadas de antecedência. Na sexta-feira perdeu e está matematicamente rebaixado. É o duelo desta noite. 8 horas a bola vai rolar para Grêmio e Botafogo. Um time rebaixado de um lado e o Grêmio tentando recuperar, retomar o caminho das vitórias, repito, de preferência com uma boa atuação. Te liga aí, Grêmio e Botafogo, Brasileirão, a partir de agora, no futebol da Gaúcha. São 6h53.